Mais uma prova sobre a destruição das empresas brasileiras, das maiores empresas brasileiras. E me refiro agora à Vale. Ao longo da semana tivemos uma série de notícias negativas da Petrobras, uma influência política direta do descondenado Lula à empresa, que produziu uma destruição de valor de 50 e poucos bilhões de reais, depois que dividendos da empresa foram cortados numa canetada, ou pelo menos não necessariamente a canetada, mas numa intromissão direta do descondenado na Petrobras. E agora nós tivemos a carta de um integrante do Conselho de Administração da Vale pedindo a renúncia do cargo e denunciando influência política direta na segunda maior mineradora do mundo, uma das mais valiosas empresas brasileiras, negociadas em 16 bolsas pelo planeta, que está sendo atacada pela fome dos companheiros de aparelhar tudo, numa demonstração do nível de destruição que esse pessoal pode voltar a fazer, porque nós já sabemos do que eles são capazes, pelo que eles fizeram na primeira fase no governo, lá com a Petrobras, com a Eletrobras e com a própria economia brasileira. Dilma conseguiu produzir, o PT conseguiu produzir a maior crise econômica da história brasileira em tempos de paz, em tempos de bonança no mundo, e nada sugere que vai ser diferente dessa vez, ao contrário. Vamos ver essa carta. É o José Luciano Duarte Penido, sujeito reconhecido no mercado, que mandou essa correspondência ao presidente do Conselho de Administração da Vale. E ele coloca: apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atendendo ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. No Conselho se formou uma maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e por outros com evidentes conflitos de interesse. O processo tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa, em claro descompromisso com a confidencialidade. Não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa, no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale e padrão internacional de uma corporation. Neste contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. Para quem não sabe, o descondenado Lula, segundo a imprensa, buscou até mesmo colocar Guido Mantega, o ex-ministro, responsável pelo desastre lá da Dilma, da economia, e totalmente aí envolvido nos escândalos que foram desbaratados pela Lava Jato. Se não me engano, ele chegou até a ser preso em determinado momento. O Lula queria esse sujeito para presidente de uma empresa privada, o qual ele tenta controlar através de assentos de um fundo de pensão, que nem é um órgão de Estado. Mas, enfim, a necessidade, a fome de aparelhamento dos companheiros é infinita, de destruição é infinita. Agora pensem, como é que fica a visão de um investidor internacional em relação ao que está acontecendo no Brasil com uma carta dessa? Isso é destruição completa de valor das empresas, e demonstra uma mentalidade que é anti-mercado, uma mentalidade que é anti-prosperidade, uma mentalidade que é anti-meritocracia, que é anti-gestão profissional. A gestão deve ser politizada, deve ser feita por companheiros para benefício do partido. Vocês têm dúvida disso? Vejam que o Lula falou ontem numa entrevista ao SBT. O mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sarjeta e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? Vejam esse monumento à demagogia, à desonestidade, à ignorância. Não a ignorância de não saber que o mercado é o maior promotor da prosperidade na história humana. Foi a partir do crescimento do mercado, da Revolução Industrial, que nós saímos de 99% de miséria absoluta no planeta para menos de 14% hoje. Mas o descondenado sabe disso. Ele sabe que é o mercado que produz isso, mas esse não é o ponto. O ponto é que ele precisa fazer um discurso para os idiotas úteis que ainda votam nele, para justificar a sua posição, para justificar
aí o seu poder, que ele busca expandir a todo custo, inclusive produzindo miséria. Se não fosse por isso, ele não estaria envolvido, como ficou provado no Lava Jato, inclusive foi condenado em 2 oportunidades por corrupção e lavagem de dinheiro, no escândalo que jogou o país na pobreza. Da mesma forma que aconteceu em outros regimes que ele apoia, como o regime cubano, como o regime venezuelano, são regimes marcados pela destruição do mercado, em que você joga de forma proposital o povo na pobreza e assim fica mais fácil de controlá-lo, às vezes até trocando esse apoio por um prato de comida, como acontece em Cuba, como acontece na Venezuela. E ao mesmo tempo é necessário que ele adote uma postura repressiva. Ele se apresenta também, de maneira mentirosa como democrata, enquanto defende esse avanço do autoritarismo no Brasil, porque quando vier a próxima crise econômica e as pessoas se indignarem, aí haverá os meios de repressão para impedir uma troca de controle do país. Eles não querem cometer o mesmo erro que cometeram durante o governo da Dilma. Então, não tem como você se sentir seguro, você ter segurança no seu patrimônio, deixando os recursos completamente no Brasil. Eu tenho alertado as pessoas disso há mais de década. Em 2013 eu alertei sobre o desastre que aconteceria com a Dilma, vim para os Estados Unidos e hoje eu busco ensinar os brasileiros sobre como aumentar a proteção patrimonial investindo pelo menos parte do patrimônio fora do Brasil. É o que eu posso fazer, eu não tenho como mudar a realidade brasileira, apesar de tentar explicar para as pessoas e alertar sobre tudo o que está acontecendo. Então, se você tem interesse em aprender a fazer esse movimento, eu darei uma palestra gratuita no início de abril, exatamente sobre esse tema. Não deixe de ver mais informações no link aqui no vídeo ou no link que está aí na bio. Infelizmente, é tudo que eu posso fazer.